Olá, este é o canal Versátil de julho, um mês dedicado ao cinema policial. O grande destaque é a caixa Filme Noir Volume 3, com 6 filmes em 3 DVDs, numa edição limitada com 6 cards. Como eu sempre lembro, as 2 primeiras venderam muito rápido e recomendo que vocês comprem agora para pegar a edição com os cards. Nós temos grandes destaques da caixa, são O Segredo das Joias e Os Sombras do Mal. Tinham sido lançados aqui no Brasil com cópias ruins, agora em novas cópias restauradas e com extras, né? O Segredo das Joias é o meu filme favorito da caixa, é um dos grandes filmes do cinema noir e muito bem dirigido pelo John Huston, né? O filme foi indicado inclusive a 4 Oscars, acabou não levando e ganhou o melhor ator em Veneza, o Sanjay, que faz o Doc, um personagem muito marcante. O bacana desse filme é que é um dos filmes mais importantes de um subgênero do policial, que é o chamado Heist Movie, que é o filme de assalto, né? Que depois você, no mesmo noir, na tradição do noir, você tem o Rififi, por exemplo, do Dassin e o Grande Golpe do Kubrick, que lembram bastante o Segredo das Joias. O Segredo das Joias é muito interessante, porque o Huston, ele não está preocupado no golpe em si, no assalto em si. O assalto leva poucos minutos no filme. O mais importante é o drama de cada uma das personagens envolvidas na história. E aí as fraquezas. Então isso é muito interessante, o aspecto humano do filme e como o Huston vai dar ênfase a isso, né? E tem personagens marcantes, todos eles são tratados de maneira diferenciada pelo Huston. O personagem do Sanjay tem uma sequência incrível, presta atenção, logo no final do filme, numa lanchonete. E a grande sequência, eu sempre destaco, o final do filme é um dos finais mais marcantes do cinema americano de todos os tempos. E a participação da Marilyn Monroe, né, num pequeno papel como a sobrinha, na verdade, a amante de um advogado meio inescrupuloso. Então é bem interessante. Os Sombras do Mal, que é o filme do Dassin, uma obra-prima do Dassin. O Dassin é aquele diretor que entrou na lista negra como simpatizante do comunismo, na caça às bruxas nos Estados Unidos, e por isso ele teve que deixar os Estados Unidos porque não conseguia mais emprego. O produtor, que era amigo dele, o Zanuck, ele conta isso no extra que está no DVD, uma entrevista muito boa do Dassin, já velhinho no final da vida. Ele apresenta o livro pro Dassin e fala: olha, faça um roteiro rapidamente, filme rapidamente, que pode ser seu último filme. Ele vai para a Inglaterra, não lê o livro, está fazendo o roteiro, monta o filme e é um filme genial sobre um malandro, né, que é um malandro empreendedor. Na verdade ele é um empresário, como se fosse a história do self-made man capitalista, só que é um self-made man capitalista do crime, né, que é o Richard D. Marx, esse malandro que tem grandes ideias e decide ganhar a vida como o empresariano, uma luta greco-romana em Londres, e acaba entrando em conflito com um mafioso da cidade. É um grande filme, tem ecos do Brecht, com muito comentário social, muito bem dirigido pelo Dassin. Presta atenção, tem uma cena de luta no filme. A partir daquela cena de luta até o final é uma das coisas mais incríveis que vocês vão ver no cinema noir. É uma jornada do personagem, né? E foi refilmado em 92 com Robert De Niro e a Jessica Lange. É um grande filme do Dassin. Realmente uma honra ter lançado esse filme nessa caixa. Os 4 inéditos, eu destaco, começo pelo melhor, na minha opinião, dos 4 inéditos, que é o do Lodo Brotou Uma Flor, que é a pérola da caixa, na minha opinião, do Robert Montgomery, que era um ator que também dirigiu, ele na verdade protagonizou e dirigiu 6 filmes. O mais famoso deles é o Dama do Lago, que vocês já ouviram falar, que foi filmado inteiramente em câmera subjetiva. Esse daqui, o título em português é bem poético, mas não tem nada a ver com a história, né? É muito interessante, ele se passa na fronteira México e Estados Unidos e é um personagem marcante do gênero noir, que é o Luke Gagin, que é um cara amoral, que chega misterioso, não sabe o que ele quer naquela cidade, e aí a trama vai se desenvolvendo. É muito interessante, além da moral duvidosa das personagens, dessa zona de sombra típica do noir, presta atenção na direção e como Montgomery contrapõe inocência e o crime e a violência. Tem a cena do carrossel, que é sensacional, é uma das grandes cenas do noir que está nesse filme. E o final também, que tem todo o significado por trás. Então é um grande filme resgatado aqui. Aí também se passa na fronteira México e Estados Unidos, um belo filme noir, O Mercado Humano, do Anthony Mann. Anthony Mann, presença cativa na coleção noir da Versátil. Entre Dois Fogos na primeira caixa, Pecado Sem Mácula na segunda e agora O Mercado Humano. Ele é bacana porque o Anthony Mann é conhecido sobretudo pelos filmes de faroeste,
que ele começa a fazer a partir do Almas em Fúria, que a gente lançou na Caixa do Faroeste. Faz grandes filmes no gênero. Esse filme é a transição entre o noir e o faroeste. Ele tem toda a questão do noir, do universo do crime, do submundo, mas ele tem uma ambientação de faroeste, se passa inclusive no México, é o tráfico humano, e tem inclusive até a estrutura do faroeste com um duelo final extraordinário, né? Eu destaco também nesse filme uma coisa muito interessante, uma das mortes de um personagem, vocês vão ver no filme, que é uma das coisas mais dramáticas, tanto visualmente como psicologicamente, de todo o universo noir, muito bem filmada pelo Mann. O Mann, aliás, é um diretor sensacional e esse filme é mais uma prova disso. Outro filme muito interessante da Caixa é Um Preço para Cada Crime, que é um filme que o diretor, vocês vão ver, ninguém nunca ouviu falar, né? Brittany Windust, que era um diretor, na verdade, da Broadway. Ele vai filmar esse filme, mas ele fica doente durante as filmagens. Aí quem é chamado para finalizar? O Hal Walsh, que é aquele grande mestre, né? Um dos maiores diretores de filme de ação de Hollywood. Ele filmava cenas de ação quase como ninguém. E isso está claro no filme, as sequências, como o filme é tenso, o filme é eletrizante, ele é violento, e como é um filme muito bem filmado. Tem várias sequências, tem uma sequência numa barbearia que você vê a mão do Walsh lá completamente, muito bem feita, né? Então digamos que é um filme do Walsh. E é muito bacana para o seu último filme do Bogart na Warner. O Bogart está muito bem no filme e para nós uma honra ter o Bogart nesse filme na caixa, na capa da caixa, porque o Bogart é o grande ator do filme noir. E aqui, muito bem, um belo filme dele, que permanecia inédito e foi manejado pelo Steve Martin num Cliente Morto Não Paga. Então é bem bacana. Outro filme raríssimo da Caixa é Uma Maleta Fatídica, o Nightfall, né, o Anoitecer. É um filme do Jacques Tourneur, aquele grande diretor francês que foi filmar em Hollywood, no Noite do Demônio. A gente lançou vários filmes dele já, lançamos o maravilhoso Fuga do Passado na Caixa do Noir 1. Esse é um noir dele já no final dos anos 50, no final do ciclo noir. Ele vai adaptar um romance do David Goodies, que é um romancista importante do romance Hard Boiled, e ele, na verdade, foi adaptado pelo Truffaut 3 anos depois no Atire no Pianista. Então, o legal é comparar os dois filmes. Reparem na questão na dupla dos assassinos, na dupla dos bandidos nos dois filmes, que é muito interessante. O clímax na neve, também no Atire no Pianista e também nesse filme, e como a diferença entre a estética do Tourneur e a estética do Truffaut. Tem aquela elegância, inteligência visual da mise-en-scène do Tourneur, muito bem feito, né, o filme como sempre. A sequência inicial, uma beleza, como o Tourneur filma. E é um dos primeiros papéis desse filme da Anne Bancroft, a Mrs. Robinson do A Primeira Noite de um Homem. Então é um belo filme no ar também. E encerrando a caixa, né? Aí nós temos a arte do Robert Altman, que também está dentro dessa celebração do policial, porque dos filmes do Altman dessa caixa, 2 são grandes policiais. Né? São 3 filmes inéditos do Altman, em versões restauradas, e tem um documentário sobre a obra dele, como a gente tem feito na coleção A Arte D, sempre trazendo um documentário sobre o cineasta. Os 2 filmes policiais são O Perigoso Adeus, grande filme neo-noir, né? A tradição já do neo-noir nos anos 70, que retoma a tradição do noir com uma nova roupagem, né? E aqui é uma adaptação bem Altman, na verdade, do Raymond Chandler. É até interessante comparar com a adaptação do Howard Hawks, no Beira do Abismo, que é um outro romance, baseado num outro romance do Raymond Chandler. Esse daqui é um outro romance do Chandler, mas com o mesmo personagem, o detetive Philip Marlowe, que foi vivido pelo Bogart no Beira do Abismo, e aqui é vivido pelo Elliot Gould. É muito interessante porque a proposta do Altman é essa, é como se ele fala, começa o filme com o personagem acordando, ele dormiu nos anos 40 e acordou nos anos 70. Então o personagem está sempre meio perdido na trama, e é muito interessante a estética do Altman, aquela câmera sempre em movimento, os detalhes, pequenos detalhes no quadro, que são importantíssimos para a história. Presta atenção nisso, tem uma sequência numa casa de praia que é sensacional, como o Altman trabalha isso. Tem uma fotografia espetacular do Vilmos Zsigmond, que foi um parceiro, grande parceiro do Altman. Ele ganhou o Oscar com Contatos Imediatos do Terceiro Grau do Spielberg, mas trabalhou com o Altman no Quando os Homens São Homens, que é meu filme favorito do Altman, o Imagens. Então é um grande diretor de fotografia e muito bem fotografado esse filme. Tem uma participação do Sterling Hayden também já no final de carreira, bem envelhecido, quase irreconhecível. E uma curiosidade, tem um personagem do gato que eu acho com certeza assim, que os irmãos Coen se baseiam, homenageiam no Balada de um Homem Comum. Os últimos filmes dos irmãos Coen têm uma relação com o gato do Marlowe. É muito bacana fazer essa referência.
Então, um belíssimo filme com making off nos extras. Aí tem o Renegados até a Última Rajada, que também tem uma história legal com o gênero noir, porque ele é baseado no mesmo romance adaptado pelo Nicholas Ray no primeiro filme dele, que a gente lançou, O Amarga Esperança, e que estamos relançando agora a preço promocional esse mês. É muito interessante porque o Altman não quer imitar o Ray, ele vai para o outro caminho. É um filme com aquela coisa do Altman, aquela coisa polifônica de várias vozes, e que tem um comentário social muito forte. Presta atenção nas notícias de rádio que aparecem durante o filme e como ele vai mostrando aquela situação daqueles marginais, né, na década de 30, né, um filme de gangster praticamente, e também com o calor e a química do casal, muito bem feito a Shelley Duvall e o Keith Carradine. E tem um final muito impactante, tanto o final, o clímax, quanto o epílogo. É uma coisa assim belíssima, um grande filme, uma prova do Altman como grande diretor. Aí tem o Três Mulheres, que é um filme do Altman super celebrado, ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes, a Shelley Duvall. A Cissy Spacek, que está espetacular também. É um filme que tem muito misterioso, com sentidos, formas, cores, que tem aberto a várias interpretações. Ele remete ao Imagens, um filme anterior do Altman que a gente vai lançar em agosto, que é aquele terror psicológico com a Susannah York, e ele antecipa o Estrada Perdida do David Lynch. Quem adora o Lost Highway, que a gente também lançou, preste atenção nesse filme e faça a comparação entre Três Mulheres e o Estrada Perdida, que vale muito a pena. O documentário, gente, é o Altman Um Retrato, feito em 96, então ele faz um panorama da carreira do Altman, com o depoimento do próprio Altman e de vários colaboradores dele, tá? Tem a depoimento da Shelley Duvall, do Elliot Gould. Então é muito interessante, discute todo um panorama da carreira do Altman, muito revelador, muito bacana esse documentário. Outro grande lançamento do mês, que eu falei para vocês que vocês iam ficar felizes, e tem que ficar mesmo, porque é um dos belíssimos, grandes filmes dos anos 90, O Vício Frenético, Bad Lieutenant, do Abel Ferrara. Tá? O Abel Ferrara é uma honra lançar, primeiro Ferrara lançado pela Versátil. Ele é um dos cineastas mais relevantes da atualidade, né? Fez outros grandes filmes como Chefões, Rei de Nova York, Olhos de Serpente, o recente Bem-vindos a Nova York. Essa é uma edição especial com mais de meia hora de extras, tem um making-off com Ferrara falando histórias muito curiosas da filmagem. E é um filme de ator, de personagem, uma grande atuação do Harvey Keitel, que se desnuda literalmente, não só fica pelado, mas se desnuda para aceitar o personagem. É um filme que desconstrói o gênero policial. Então o Ferrara não está interessado nas convenções do gênero. Ele pega um personagem totalmente sem moral, que é o mal policial do título, que reúne todos os vícios. É viciado em droga, é viciado em bebida, em sexo, e trabalha todo um imaginário católico, a partir de um crime que aconteceu lá em Nova York, né, o estupro de uma freira e a profanação de uma igreja. Ele vai trabalhando toda a questão da redenção, tem inclusive Jesus em cena. É um filme pesado, sem concessão e com várias cenas memoráveis. O diálogo, na verdade, é mais um monólogo do Harvey Keitel com Jesus, que é sensacional, e o final, que é todo simbólico, alegórico. Então é um grande filme que merece ser visto e revisto. Agora no mesmo mês, o Sartre no cinema, que é um destaque com 2 filmes em 2 DVDs. É muito interessante. Eu recomendo que vocês comecem com o mais antigo, que é o documentário de 76 do Alexandre Astier, né, que é um diretor francês muito importante, que ele é um teórico de cinema. Ele escreveu um ensaio de 48, que é sobre a câmera caneta, que vai influenciar toda a geração da Nouvelle Vague e a teoria do cinema de autor. E depois também se tornou diretor, fez vários filmes importantes, né, como Uma Vida, um outro filme que é Educação Sentimental, e ele dirige esse documentário em 76, tem acesso, o Sartre topa fazer, são uma série de entrevistas no apartamento do Sartre, em outros lugares, em que o Sartre fala sobre a vida, fala sobre a filosofia, sobre política. É muito interessante, são mais de 3 horas, um belíssimo documentário do Astier, que vale muito a pena e é raríssimo, aliás, né? Primeira vez que é lançado aqui. E tem a série de 2006, que é Sartre, A Era das Paixões, feita pela televisão francesa, né? Que, dirigida pelo suíço Claude Gorretat, que fez um belíssimo filme com a Isabelle Huppert, que vocês devem lembrar, Um Amor Tão Frágil. O Denis Podolite está muito bem como Sartre. Presta atenção no modo de falar dele, no gestual. Vocês vão ter visto o documentário. Aí você vê esse ator interpretando Sartre, você vê como é parecido. E tem a Anne Avoirot como a Simone de Beauvoir,
né? Tem também uma história engraçada que ela era conhecida como castor, né? Porque Beauvoir em inglês é parecido com beaver, do inglês que seria castor. Então chamavam ela de castor, né? E é muito interessante porque é uma minissérie que não se pretende fazer aquela biografia pesadona, desde quando era criança até a morte. Ele pega um trecho, são 6 anos na vida do Sartre, de 58 a 64, faz um recorte muito interessante, mostra a atuação dele contra a Guerra da Argélia, a oposição ao de Gaulle, a questão das amantes, a viagem dele a Cuba, a União Soviética. É muito interessante, é um filme descontraído, muito leve e que mostra um pouco do homem Sartre. É muito interessante, vale a pena essa série. E fechando o mês, né, a gente não anunciou ainda, vocês, se é uma coisa inédita, o exclusivo com a cultura, Procurando Sugar Man. Procurando Sugar Man é um documentário que assim é apaixonante, onde passou as pessoas ficam emocionadas, até choram quando veem, né? Que é a história muito interessante, porque é a história do Sixto Rodrigues, que é um músico sensacional. Eu antes de ver o documentário, eu ouvi a trilha sonora do filme e já me apaixonei. Você põe a música, você se apaixona, que é um músico latino, né, de origem latina, que mora lá nos Estados Unidos, em Detroit, grava 2 álbuns no início dos anos 70. Esses 2 álbuns, por ele ser latino, acabam não vendendo, mas são álbuns incríveis que misturam soul com folk, com letras politizadas. Então ele fica desconhecido, ele grava esses 2 álbuns, é demitido para a gravadora e vai trabalhar com obra, como ele trabalhava com obra. Esses álbuns alguém leva para a África do Sul e lá na África do Sul ele se torna, vende mais que o Elvis e mais que o Rolling Stones, se torna um dos grandes ídolos da África do Sul. E para a geração do Apartheid, que contestou o Apartheid, ele era um ídolo e as músicas tocavam. Então aí todo mundo achava na África do Sul que ele tinha morrido, não tinha informações dele. Até que nos anos 90 investigam, descobrem que ele está vivo e levam ele para a África do Sul. E aí essa emoção dessa história da redescoberta de um artista incrível desconhecido. Então o documentário ganhou, o meu Oscar melhor documentário, ganhou o prêmio em Sundance e é uma edição especial com 1 hora de extras. Recomendo a todos vocês. Agosto será o mês do terror. Um pacote assim nunca lançado antes pela Versátil. Todos os filmes relacionados ao gênero. Começamos com Obras-Primas do Terror 3. Digistack com 6 filmes em 3 DVDs, edição limitada com 6 cards. Teremos Banho de Sangue, do Mário Bava, A Inocente Face do Terror, do Robert Mulligan, Os Meninos, do Narciso Ibáñez Serrador, Carnaval de Almas, do Herky Harvey, Magia Negra, do Richard Attenborough e Farsa Trágica, do Jacques Tourneur. Teremos a caixa Giallo, com 4 filmes em 2 DVDs, com 4 cards, edição limitada. 6 Mulheres para o Assassino, de Mário Bava, Tenebre, do Dario Argento, O Segredo do Bosque dos Sonhos, do Lúcio Fulci, e O Estranho Vício da Senhora Ward, do Sérgio Martino. E, para a alegria de vocês, Gêmeos, Mórbida Semelhança, uma edição especial da obra-prima do David Cronenberg com Jeremy Irons, versão restaurada em mais de 1 hora de extras. E, completando o mês, Imagens, uma edição especial do terror psicológico do Robert Altman, com a Susannah York, com quase 1 hora de extras. Então é isso, até agosto, muito obrigado.